Seja bem-vindo ao canal de Audiobook KM. Para ter acesso a este e muitos outros audiolivros completos, considere entrar em nosso grupo do Telegram. Basta entrar em contato pelo QR Code na tela, ou pelo link no comentário fixado. O grupo é apenas R$ 12 por mês. E você pode pedir qualquer audiolivro que fazemos. Obrigada! O canal Audiobook KM agradece sua preferência. Esse audiolivro pode conter erros de pronúncia. Livro, Vou Te Receitar um Gato. Capítulo 1. Quando chega ao final do beco escuro, Chata Kagawa observa o prédio onde funcionam vários tipos de estabelecimento. Depois de tanto procurar, finalmente o encontrou. A construção parecia ocupar o vão entre dois prédios residenciais. Será que é aqui mesmo? Murmura perplexo. Porque ainda tem lugar que não aparece no GPS, pensou. Mas até que fazia sentido. Os poucos raios de sol no céu nublado não iluminam aquele beco úmido, e o prédio é uma construção velha e suja. Afinal, que endereço é esse? Kyoto, distrito de Nakaji, Avenida Fuyase, subir, Avenida Rokaku, virar a oeste, Avenida Tomikiji, descer, Avenida Takoyakushi, virar a leste. Os moradores de Kyoto costumam falar endereços dessa forma. Mesmo que as ruas tenham nome e número, eles insistem em indicar a direção também leste, oeste, norte ou sul. É possível chegar ao destino seguindo as orientações, mas elas são tão vagas que os turistas ficam completamente perdidos. Quando já estava prestes a desistir, depois de dobrar à esquerda algumas vezes e andar em círculos, encontrou a entrada do beco estreito. Por que esse pessoal de Kyoto faz questão de ser tão vago? Para Chata, que nasceu em outra cidade, os nomes das ruas parecem códigos. É como se os locais quisessem afastar quem é de fora. No beco escuro, ele solta um suspiro. Não posso desistir agora, pensou. Só porque o prédio é mal localizado, não quer dizer que os profissionais que trabalham ali sejam ruins. Talvez os prédios ao redor tenham sido construídos depois. Mas é um lugar no mínimo discreto. A porta está aberta. Ele entra e não encontra o elevador, só uma escadaria nos fundos. Também percebe como o local é mal iluminado e está vazio. O edifício inteiro tem uma atmosfera meio assustadora. Enquanto segue pelo corredor, Chata nota as placas nas portas. Lê vários nomes de empresas, afinal, é um prédio comercial. Todas parecem meio suspeitas. Será que vou acabar me juntando a uma organização criminosa que aplica golpes em velhinhos? Chata balança a cabeça para afastar o pensamento. Vim aqui justamente para não acabar assim. Ele sobe as escadas até o 5º andar e vê a placa com os dizeres: Clínica Kokoro. A porta velha e maciça é mais leve do que imaginava. Quando ele a abre, fica surpreso ao ver que o interior está bem iluminado. Há uma portinhola no balcão de atendimento, mas não tem nenhum funcionário ali para atendê-lo. Com licença, chama ele, mas ninguém responde. Será que estão no horário do almoço? Chata não sabia o telefone nem o e-mail do local, por isso não tinha conseguido agendar uma consulta. Com licença. Chama novamente, mais alto dessa vez. Ele ouve passos e uma enfermeira de pele clara e pouco mais de 25 anos aparece. Sim, pois não? Olá. Não agendei uma consulta, mas gostaria de falar com o médico. O senhor já é paciente? Pergunta ela com um sotaque carregado de Kansai e a entonação tranquila. Entre, por favor. A enfermeira o leva até o consultório, uma sala simples, menor do que a área para fumantes da empresa onde ele trabalha. No cômodo só tem uma mesa, um computador, 2 cadeiras e uma cortina nos fundos. Essa é realmente a tal clínica renomada? Chata vai se sentindo mais inseguro a cada minuto que passa lá dentro. Ele já se consultou com diversos psiquiatras, e todos trabalhavam em clínicas modernas e elegantes. Nenhuma ficava em um prédio velho e assustador como aquele. O atendimento precisava ser agendado com antecedência, e assim que chegava, o paciente recebia um formulário que levava quase 1 hora para ser preenchido. Mas nessa clínica teve a sorte de ser atendido antes mesmo de mostrar o cartão do plano de saúde. A cortina se abre e um médico de jaleco branco aparece. É um homem franzino que aparenta ter mais ou menos 30 anos. Olá, é a sua primeira consulta aqui, certo? Pergunta o médico, sorrindo. Sua voz é um pouco aguda e anasalada, e seu jeito de falar é característico das pessoas de Kyoto, simpático, mas sem forçar intimidade. A propósito, como ficou sabendo da nossa clínica? Bem, Chata hesita. Pensa em mentir, mas por fim, decide ser sincero. Foi um amigo que me indicou, quer dizer, ele não é exatamente meu amigo, é um colega de trabalho, mas já saiu lá da empresa. Ele ficou sabendo pela cunhada, esposa do irmão mais novo, que descobriu por um primo. Um dos clientes desse primo tinha um cliente que se consultava aqui. Me falaram que é uma clínica muito boa. No fim das contas, era tudo um grande boato. Não sabia nada além do nome da clínica, o endereço, que parecia um código secreto, e o andar em que ficava. 6 meses antes, Chata havia procurado um psiquiatra pela primeira vez.
Ele sabia que não iria melhorar de uma hora para outra, mas sentiu que precisava fazer algo a respeito. Tinha que se esforçar. Pesquisou as melhores clínicas na internet, foi a todas que ficavam perto de casa e do trabalho, esgotou todas as opções, até que descobriu a Clínica Kokoro e decidiu dar uma chance aos rumores vagos e duvidosos. Só não esperava que ficasse num lugar tão escondido. Entendi. Na verdade, não estamos aceitando pacientes novos. Somos só eu e a enfermeira, é uma clínica bem pequena, explica o médico num tom calmo. Shata fica decepcionado. Mais um psiquiatra incapaz de ajudá-lo. São poucos os médicos que realmente escutam os pacientes com atenção. Quando Shata está prestes a se despedir, o médico abre um sorriso maroto e o encara com um olhar de criança travessa. Mas vou abrir uma exceção, já que veio por indicação. O consultório é tão apertado que os joelhos deles quase se tocam. Mas naquele momento Shata tem a impressão de que os dois ficam mais próximos ainda. O médico se vira para a mesa e começa a digitar algo no teclado. Poderia me falar seu nome e sua idade, por favor? A consulta começa de repente. Shata Kagawa, 25 anos. O que você está sentindo? Pergunta o médico tranquilamente. Shata fica nervoso. Já passou por essa situação diversas vezes. Todos os médicos ouviam o que ele tinha a dizer e respondiam da mesma forma. Deve ter sido muito difícil para você. Que bom que você veio. Alguns até eram atenciosos, mas depois prescreviam os mesmos remédios de sempre. Não eram os médicos que o ajudavam, mas sim os remédios para dormir que eles receitavam. Estou sentindo insônia, zumbido no ouvido, falta de apetite. Quando pensa no trabalho, Shata sente dores no peito, dificuldade para respirar, e não consegue dormir à noite. Sintomas comuns que os médicos devem ouvir dos pacientes todos os dias. Tenho que explicar direitinho desta vez para conseguir sair dessa situação. Porém, sem pensar, Shata acaba falando o que realmente tem passado por sua cabeça. Quero largar meu emprego. É mesmo? Pergunta o médico prontamente. Ah não, diz Shata, voltando a si. Não é bem isso. Não quero largar meu emprego, quero continuar lá, só queria saber como. Eu trabalho numa grande corretora de investimentos, tem até anúncios na TV, mas o ambiente é bem tóxico. Entendi, diz o médico e então sorri. Vou te receitar um gato. Vamos aguardar e observar os efeitos. Ele gira a cadeira e fica de costas para Shata. Senhorita Chitose, poderia trazer o gato, por favor? Está bem. Ouve-se de trás da cortina, e logo depois aparece a enfermeira que Shata viu na recepção. Ele não tinha notado antes, mas ela tem um olhar intimidador, parece ter uma personalidade forte. É bonita, apesar de não chamar muita atenção. Ela o encara, desconfiada, e pergunta para o médico: Doutora Nike, podemos confiar nele? Podemos, sim, responde o médico despreocupado. Que lugar estranho, pensa Shata. Até o nome do médico Nike é diferente, parece nome de gato. A enfermeira coloca a caixa de transporte em cima da mesa sem dizer nada e volta para trás da cortina. A caixa é simples, de plástico com abertura lateral. E dentro realmente tem um gato. Shata fica atônito. Não consegue entender o que está acontecendo. Ele olha atentamente o animal à sua frente. É um gato de verdade. Um gato comum cinza, como qualquer outro. Está escuro dentro da caixa, mas Shata consegue ver os grandes olhos redondos e dourados do felino o observando com desconfiança. Senhor Kagawa, fique com ele por uma semana, vamos acompanhar os efeitos. Vou te dar a receita. Entregue na recepção. Tem receita? Claro, responde o médico. A conversa parece fluir normalmente, mas a situação não é nada normal. Isso aí é um gato mesmo? Pergunta Shata, enquanto olha o bicho dentro da caixa. Sim, é um gato, responde o médico com naturalidade. Claro que é, o que deixa Shata mais inseguro ainda. Um gato de verdade? Aham. Desde antigamente dizem que gatos são o melhor remédio. Ou seja, seus efeitos são muito mais eficazes. Isso não faz sentido. Aqui está a receita. O médico passa um papel a Shata que continua confuso. Entregue na recepção e volte daqui a uma semana. Poderia me dar licença? O paciente com hora marcada está esperando. Ao ver o médico apontar para a porta, Shata volta a si. Ah, entendi. Vocês trabalham com aquela tal terapia com animais? Pergunta ele. Shata não estava esperando nada disso, mas agora havia entendido. O médico permanece indiferente enquanto olha para ele, provavelmente analisando sua reação. Surpreender o paciente faz parte do tratamento? É por isso que não tem informações sobre a clínica em lugar nenhum. Agora entendi. Pelo visto dá certo, porque fiquei chocado. Uma clínica que receita gatos. Que curioso. Shata aproxima o rosto da caixa e observa o gato, que o fita de volta sem desviar os olhos esbugalhados. Não entende nada de bichos, mas sorri ao se dar conta de que o animal também deve estar confuso. Ele é muito bonitinho, mas acho que não gostou de mim.
Deixe-me ver. Doutora Nike se aproxima e seu rosto quase toca a bochecha de Chata. O médico, entretanto, continua agindo com naturalidade. Está tudo bem, né? Pergunta ele, aproximando a ponta do nariz da caixa e olhando fixamente o gato. Bom, ele acabou de dizer que está tudo bem. Não acho que ele tenha dito isso. Acho que ele está com medo. Você acha? Deixe-me ver. O médico se aproxima novamente. Eles ficam muito perto de novo, o que deixa Chata constrangido. Doutora Nike se dirige ao gato. Está com medo? Não, né? Está tudo bem, certo? Em seguida, levanta o rosto rindo. Ele disse que está tudo bem. Não, não é isso. É que eu não estou acostumado com animais. Ele não vai querer ficar com alguém como eu. Acho que não vai dar certo. Não se preocupe. Até para quem não está acostumado, o efeito do gato é infalível. Tenho outro paciente me esperando, pode me dar licença? Diz o médico, sorrindo. Ele se levanta e coloca a caixa de transporte no colo de Chata. Mas, aguardo o senhor daqui a uma semana. Doutora Nike encerra a conversa. Mesmo sem entender o que está acontecendo, Chata sai do consultório carregando a caixa. Não há nenhum paciente esperando na recepção, então ele olha para trás e vê a enfermeira acenando da portinhola do balcão de atendimento. Senhor Kagawa, poderia vir até aqui? Ah, sim. Será que estão me pregando alguma peça e tem uma câmera escondida em algum lugar? Pensa. Ele se aproxima hesitante e encara a enfermeira. A receita, por favor, pede ela. Ele entrega e a enfermeira vai para os fundos. A caixa é pesada e Chata se atrapalha ao carregá-la. A sensação é estranha. Não cuida de um animal desde o ensino fundamental, quando sua turma se revezou para cuidar de um coelhinho no pátio da escola. Mas apesar da cara de bravo, o gato permanecia quieto. Como é bonzinho, pensou Chata. Quando volta, a enfermeira lhe dá uma sacola de papel. Chata solta uma das mãos com que carrega a caixa, que acaba inclinando e fazendo o gato deslizar para o lado. Opa, desculpe, diz ao gato. Em seguida, dirige-se à enfermeira. O que tem aqui dentro? Está pesado. São suprimentos. Tem um manual de instruções também. Leia com atenção, responde ela sem rodeios. Ele abre a sacola para dar uma espiada e vê 2 potinhos de plástico e um saco que parece conter ração. Então é disso que as pessoas precisam para cuidar de um gato? Tudo aparenta ser de boa qualidade, o que deixa Chata mais apreensivo. Até quando vamos continuar com essa simulação? Vocês não estão exagerando um pouco? Se tiver alguma dúvida, pergunte ao doutor. Melhoras. A enfermeira baixa os olhos para focar em outra tarefa. Por favor, melhoras. Por favor, melhoras. Chata deixa a clínica carregando a caixa e a sacola de papel, extremamente confuso. Afinal, o que está acontecendo? Pensa ele. No corredor, um homem com uma postura amedrontadora passa por ele e abre a porta da sala ao lado. Chata sente o olhar de desconfiança do homem e aperta o passo para sair dali. Foi uma tarefa árdua descer a escada carregando a caixa e a sacola pesada. Ao sair do prédio, sente o odor de mofo que paira no beco. O cheiro é real. E o peso que carrega nas mãos também. Seu ex-colega de trabalho havia falado que era uma clínica muito boa. Ele descobriu o lugar por meio da cunhada que ficou sabendo por um primo. Quanto mais pessoas descobrem a clínica, mais os rumores crescem. Chata achou estranho a encenação continuar mesmo depois de sair do prédio. A enfermeira não veio correndo atrás dele, e nenhum diretor surgiu gritando corta, como nas gravações de um filme. Será que é uma espécie de tratamento alternativo? Ou uma fraude? Como alguém feito ele, que mal consegue cuidar de si mesmo, acabou sendo obrigado a cuidar de um gato? Como fui parar naquela clínica? Pensou Chata. De repente, ele se viu rindo de toda essa situação. É difícil carregar um ser vivo. Não dá para atravessar a rua correndo nem colocar a caixa no ombro quando a mão fica cansada. Chata caminhou por mais de meia hora carregando um gato que não parava de se mexer até chegar em casa. No final, não aguentava mais de tanta dor no braço. Assim que coloca a caixa no chão, o animal começa a se mexer, talvez por ter percebido que chegou ao destino. Com pena por tê-lo deixado tanto tempo preso, Chata abre a portinha. Mas o gato não se mexe. Que foi? Pode sair, diz ele, mas o bicho continua no mesmo lugar. Chata olha lá dentro, preocupado, e vê o gato encolhido no fundo. E agora? Chata remexe a sacola de suprimentos e vê os 2 potinhos e o pacote de ração. Será que está com sede? Chata enche um dos potinhos com água da torneira e o coloca na frente da caixa. O gato não se mexe. Ah, tem um manual. Chata pega o manual dentro da sacola enquanto vigia o gato de soslaio. Nome B. Fêmea. Idade estimada, 8 anos. Sem raça definida. Alimento, quantidade adequada de ração de manhã e à noite. Água, fornecer regularmente. Limpeza das fezes e urina, quando necessário. Pode ser deixada sozinha.
Guarde todos os objetos pequenos que possam ser ingeridos acidentalmente, bem como pratos e copos de vidro. É preciso tomar cuidado com vasos de plantas também. Mantenha a gata dentro de casa. Só isso, pensa Chata enquanto relê as instruções. E agora? Nunca tive um gato. Será que vou conseguir cuidar dela por uma semana? Onde se compra areia para gato? Será que ela consegue fazer as necessidades sozinha sem sujar o apartamento? E qual é a quantidade de ração adequada? Será que ela vai arranhar as paredes? Havia muito com o que se preocupar e ninguém com quem pudesse conversar. Sua única opção era pesquisar na internet. Pelo menos agora sabia o nome dela. Ao se agachar para espiar dentro da caixa, os olhos de Chata cruzaram com os olhos dourados da gatinha. Ei, B, vem na saia. Você é uma menina, certo? Deve estar com fome, né? Vou colocar a ração. Já está na hora do jantar dos humanos, então deve ser a hora do jantar dos gatos também. Chata lê o verso da embalagem de ração e procura informações online. Enquanto calcula a quantidade aproximada de ração, a gata se movimenta devagar dentro da caixa, mostrando metade do focinho. Ah, vai sair? Mas ela logo se esconde. Deve ter se assustado. Chata pensa em prender a respiração da próxima vez que ela tentar sair. Depois de esperar um tempo, a gatinha mostra metade do focinho e o observa, sem levantar a cabeça. Os dois permanecem parados em silêncio, como se estivessem competindo para saber quem fica mais tempo imóvel. Parece que ela está testando Chata. Ele já está sentindo os pés dormentes, tremendo por ficar tanto tempo agachado, mas permanece nessa posição. Por fim, a gata levanta uma pata e a coloca para fora, mas a ponta das unhas não toca o chão. Ela parece pronta para voltar para o fundo da caixa a qualquer momento. Saia, por favor. Não aguento mais ficar nessa posição, pensa Chata, já quase desistindo e levantando, até que a gatinha pisa no chão com delicadeza, pressionando a pata arredondada no piso. A pata é fofa como o pulso de um bebê, com uma linha que marca sua dobra. Ela é muito bonitinha. Depois de dar um passo e então dois, seu longo rabo aparece. Como você é grande. Essa foi a primeira impressão dele. Na verdade, a gata não era tão grande assim, mas Chata sempre acha que gatos são menores do que são de verdade. Ele já tinha visto vídeos de gatos atravessando espaços estreitos entre paredes. A felina à sua frente é tão peluda que parece um cobertor cinza. Se entrasse num corredor estreito, seus pelos provavelmente ficariam para fora. Chata não quer assustá-la, então se levanta devagar, as pernas ainda tremendo. Sem se importar com o dono da casa sofrendo em silêncio, a gata se aproxima do potinho de água. Ela funga algumas vezes e bebe a água com a ponta da língua. Chata a observa enquanto alonga as pernas dormentes. Fica admirado com o som da água respingando baixinho. Era algo que não fazia parte do apartamento. Talvez por estar menos desconfiada, ela olha para os lados, examinando o quarto. Seus olhos param quando avistam o saco de ração ainda lacrado. É isso que você quer? Espere um pouco. É só dar água e depois comida. Como é fácil cuidar dela, pensa Chata, sorrindo. Enquanto abre o saco e despeja a ração no outro potinho, ela aguarda em silêncio. Chata imaginou que ela fosse pular na comida, mas a gatinha permaneceu imóvel, observando com as pupilas dilatadas a ração ser servida. Pode comer, parece gostoso. Chata pega um grão de ração com a ponta dos dedos e finge levá-lo à boca. A gata, no entanto, continua no mesmo lugar. Ele a imagina se perguntando, afinal, o que esse humano está fazendo? Sentindo-se um idiota, Chata se deita de costas na cama e a observa de soslaio, tentando fingir desinteresse. Depois de um tempo, ela se aproxima sorrateiramente do potinho de ração. Ele ouve um som tímido de mastigação. Apesar da presença marcante, ela é silenciosa. Então é assim que gatos se comportam, pensa Chata, ainda deitado. A sensação de ter um gato naquele apartamento onde antes só havia ele era estranha. Chata dá uma olhada ao redor e vê suas coisas amontoadas de qualquer jeito. Largou seus mangás e o videogame num canto e nunca mais tocou neles. Durante a semana, só volta para casa para dormir, e nos finais de semana dorme até quase meio-dia. Nada desperta o seu interesse. Também não há vasos de planta pela casa, e mesmo que tivesse, elas já teriam morrido. Chata decide fazer uma faxina depois de muito tempo. Recolhe as tampas de garrafas plásticas e os palitinhos descartáveis de Oben comprados na loja de conveniência espalhados pelo chão, e amontou as roupas e revistas no canto do quarto. Faz tempo que ele não toma a iniciativa de fazer algo além de procurar clínicas psiquiátricas. Mesmo sendo uma simples faxina, sente-se mais leve. Ah, essas coisas são as piores. Os remédios para dormir espalhados em cima da mesa de repente lhe parecem substâncias perigosas. Ele junta tudo e guarda na gaveta. Depois de comer, a gata dá uma volta pelo quarto lentamente, farejando as coisas. O passo dela é tão delicado que a faz parecer mais leve do que provavelmente é.
É relaxante vê-la se aventurar pela casa. Esse tratamento é um tanto drástico, mas seu efeito é surpreendente. Onde ela vai dormir? Não tem nenhuma caminha na sacola. Não está frio, mas será que é bom deixar uma coberta por perto? Ou será que ela vai preferir dormir na cama comigo? Enquanto pensava nessas coisas, o tempo passou tão rápido que ele acabou pegando no sono e se esquecendo de tomar o remédio para dormir. Chata sobe correndo até o 5º andar com a caixa de transporte nas mãos. Entra ofegante na clínica Kokoro e a coloca diante da portinhola do balcão de recepção, a enfermeira sentada do outro lado. Gostaria de falar com o doutor sobre a gata. Senhor Kagawa. Sua próxima consulta está marcada para daqui a 4 dias. Ainda falta para o senhor retornar com a gata. Não, para mim chega, diz Chata tão ofegante que não consegue articular direito as palavras. De qualquer forma, quero falar com o doutor. Eu espero o tempo que for necessário. Então pode entrar no consultório. Eu já disse, espero o tempo que... Pode entrar no consultório, repete ela e volta ao trabalho. Chata fica atônito. Saiu da empresa e foi direto para casa buscar a gata, depois correu para a clínica. Precisava descontar sua ira em alguém. No entanto, como não esperava falar com o médico tão rápido, ficou atordoado. Então eu posso. Aguarde no consultório, responde a enfermeira sem levantar os olhos. Chata obedece, entra na sala, senta-se na cadeira e espera pelo médico. Sente o peso da caixa em seu colo. A gata parece inquieta, talvez esteja nervosa. Não é culpa dela, pensa ele. Mas mesmo sabendo disso, não consegue controlar sua raiva. A cortina se abre e o médico aparece. Ué, senhor Kagawa? O senhor por aqui? Está com algum problema? Pergunta o médico amigavelmente. Fui demitido. E é tudo culpa dessa gata. Ele explode assim que vê o médico sorridente e segura com força a borda da caixa. Talvez por ter sentido a irritação de Chata, a gatinha bufa de forma ameaçadora. Ora. Que bom, diz o médico rindo. Bom, Chata arregala os olhos. O senhor queria sair dessa empresa, não queria? Agora que foi demitido, está tudo resolvido. Acertei em cheio ao receitar esse gato. Eficácia comprovada. Ele ria com satisfação. E ao ver o sorriso do médico, Chata se acalma um pouco. Não vale a pena levar a sério o que ele diz. Para começar, isso tudo nem foi de fato um tratamento. Mesmo assim, precisa expressar seu descontentamento, então coloca a caixa sobre a mesa e exclama: eu nunca quis ser demitido. É uma grande empresa, batalhei muito para entrar lá. Vim aqui me consultar justamente porque não queria sair. O médico inclinou a cabeça. Mas o senhor não disse que o ambiente de trabalho era tóxico? Bom, qualquer lugar é assim. Não importa se é uma empresa grande, média ou pequena, nenhum lugar é perfeito. Chata ficou chocado com as próprias palavras. Nunca imaginou que defenderia aquele lugar abominável. Estava repetindo o que ouvirá diversas vezes dos amigos. É assim em qualquer lugar. Agradeça por estar recebendo o salário em dia. Você está sendo muito exigente. Ele aguentou por tempo demais, mas tudo em vão. Chata foi tomado por uma profunda tristeza. Não é justo me mandarem embora assim. Eu suportei tudo calado. E não serviu de nada. O médico olha o relógio de pulso. Bom, vamos conversar um pouco? O paciente com hora marcada ainda não chegou. Sua voz demonstra compaixão, mas ao mesmo tempo ele parece estar se divertindo com a situação. Chata sente sua força se esvair. Essa clínica não é como as outras. Mesmo ele explicando que está sofrendo, mesmo chorando, o médico não mostra um mínimo de empatia. Será que isso é melhor do que fingir que se importa com o paciente? O médico esquisito sentado diante dele esboça um leve sorriso. No dia que levei a gata para casa, não tive nenhum problema. B dormiu tranquila. Na manhã seguinte, preparei a ração e fui trabalhar normalmente. Chata se sentirá um pouco mais relaxado naquela noite, mas nos dias seguintes foi a mesma coisa de sempre. O péssimo ambiente de trabalho é um problema que um gato não tem como resolver, até que não é difícil cuidar de um gato. Chata sorriu ao vê-la comer tranquilamente. Será que amanhã o apartamento vai estar todo destruído? Pensou. Mas ao acordar, tudo ainda estava no mesmo lugar. A gata estava enrolada no cobertor debaixo da mesa. Não tinha feito nenhuma arte. Quando notou que Chata havia acordado, se aproximou. Será que ela já se acostumou comigo ou foi treinada para ser carinhosa? Ele vai até o banheiro. Quando olha para trás, vê a gatinha o seguindo. Que foi? Está com fome? Pergunta ele, olhando para baixo. A gata esfrega a cabeça no seu pé com força, a ponto de dobrar as orelhas triangulares. Na noite anterior, Chata não tivera coragem de tocar nela, com medo de levar um arranhão, mas agora que a gatinha estava demonstrando tanto carinho, não podia ignorá-la. Ele acaricia a testa dela e sente a textura lisa e macia dos pelos. É uma sensação estranha. Sempre imaginou que os pelos de gatos fossem finos e espetados como os de uma escova.
A gatinha levanta a cabeça e Chata encolhe a mão, assustado. Mas ela estica o pescoço e encosta a cabeça na palma da mão dele de novo, como se estivesse pedindo mais carinho. Você é muito fofinha. O corpo da gata também não é mole como Chata imaginava. Quando a acariciou, achou que seria como tocar num bicho de pelúcia, mas o corpo dela é firme, como uma bola de tênis fofa. Quando passa os dedos nela, percebe como seus pelos são longos, apesar de não parecerem. Agora, olhando mais de perto, ele nota faixas marrom claras que formam desenhos de ondas delicadas em meio à pelagem cinza. Por baixo, há uma camada de pelos esbranquiçada e macia. Que bonito, pensa Chata. A gata é bem forte. Ela esfrega com vontade o corpo macio contra a palma da mão de Chata. Ele não resiste e acaba preparando a ração e a água da gata antes de se arrumar para o trabalho. Um animal de estimação tem mesmo o poder de mudar a rotina de alguém. Até que não é tão ruim viver assim, afirma Chata, enquanto se agacha e observa a gata comer. Teve uma boa noite de sono. Fazia tempo que não sentia o corpo tão leve, mas mesmo assim não tinha a menor vontade de ir para o trabalho. Só preciso aguentar mais um dia. Esse era o seu mantra toda manhã. Só preciso aguentar mais um dia, amanhã as coisas vão melhorar. Não posso pedir demissão agora. Chata faz carinho na cabeça da gatinha com a ponta dos dedos enquanto ela bebe água. Ela fecha os olhos, satisfeita. Por algum motivo, ele tem a impressão de que se aguentar só mais esse dia sua vida finalmente vai melhorar. Mas é apenas uma impressão. Pela terceira semana consecutiva, o pior vendedor do departamento é o Mamiya. Palmas para ele. Chata sente o estômago embrulhar ao ouvir a voz rouca de Emoto ecoar pelo andar. Todos aplaudem. Estão ali para a reunião semanal. Emoto, o gerente, está sentado à sua mesa de costas para a janela, humilhando Mamiya, que permanece sentado à sua frente, envergonhado. Esse aí só atrapalha. Por causa dele não conseguimos cumprir as metas. Não é, Mamiya? Como se sente recebendo salário mesmo sem trabalhar? É muito legal, né? Emoto, que é de Osaka, falava em dialeto de Kansai até no ambiente de trabalho. Mamiya continua cabisbaixo e calado. Nenhum dos vendedores consegue encará-lo. Todos que passam por aquela situação ficam mentalmente abalados. Só de presenciar a cena, Chata sente náuseas. Ei, Kagawa! Chama Emoto de repente, pegando de surpresa. Sim, você não é muito diferente do Mamiya, né? Como vocês dois têm coragem de vir trabalhar? Se eu fosse vocês, já teria pedido as contas há muito tempo de tanta vergonha. A voz sonora e alta embrulhava o estômago de Chata. Ele havia aprendido que nessas horas, em vez de baixar a cabeça, era melhor mostrar um sorriso constrangido e rir. Tá rindo por quê? Você é idiota? Não tem como um magrelo pálido como você ser competente. Um bom vendedor é o cara bronzeado de sol que está sempre na rua, visitando os clientes. Olha o meu braço. Esse sim é o braço de um homem com H maiúsculo. Emoto mostra seu braço bronzeado. Chata se pergunta se o chefe não teria ficado com a pele bronzeada enquanto jogava golfe, mas não diz nada, só continua rindo. Emoto começa a importunar outro funcionário. Ei, você não está pensando que vai ganhar alguma coisa por fazer hora extra, né? Seus resultados são péssimos, e ainda quer extorquir a corretora? Nunca ouviu a expressão vestir a camisa da empresa. Emoto gritava com todos os funcionários, só poupava os que apresentavam bons resultados. Também costumava atacar bolinhas de papel ou canetas na cabeça deles. Mas o pior era ser ridicularizado na frente de todos na reunião. Chata já havia sido humilhado algumas vezes, e nesses momentos seu corpo tremia de tanta vergonha. Os alvos de Emoto acabavam sendo ignorados por um tempo pelos colegas. Eles nunca sabiam a coisa certa a se dizer. Todos se esforçavam desesperadamente para não se tornarem o alvo. Emoto era conhecido por ser abusivo, mas os gerentes dos outros departamentos não eram muito diferentes. No departamento de vendas, os funcionários que não conseguem cumprir as metas são desrespeitados, e quem não aguenta a humilhação se demite. Se quiserem continuar, são obrigados a melhorar os resultados. Chata visitou os clientes agendados, mas não conseguiu nenhum contrato novo. Um dos clientes o ouviu atentamente, mas não demonstrou interesse pela proposta. Era raro alguém fechar um acordo nessas visitas, e vendedores jovens como Chata não tinham a menor chance. Quando começou a trabalhar na corretora, Chata aprendeu que o trabalho no mercado financeiro consiste em lucrar em cima dos clientes cobrando taxas de serviço altíssimas. Se você tivesse sorte, as ações vendidas seriam valorizadas e os clientes ficariam satisfeitos. O objetivo, porém, não era fazer os clientes lucrarem, era fazê-los investir quantias cada vez maiores. A corretora onde ele trabalha fica próxima ao cruzamento entre as avenidas Karazuma e Shi, no bairro com uma das maiores concentrações de prédios comerciais de Kyoto, um lugar cercado por bancos e lojas de departamento e bem movimentado.
Quando se mudou para a cidade, ficou muito empolgado em trabalhar num bairro nobre com muitos arranha-céus. No entanto, naquele dia, os passos de Chata eram tão pesados e lentos que os turistas olhavam para ele com cara feia. Sabia que assim que voltasse para o escritório, Emoto iria chamá-lo para relatar os resultados. E ele seria humilhado de novo. Enquanto caminhava, alguém cutucou seu ombro. Era Kijima, seu colega de trabalho, que parecia igualmente cansado. Oi, Kagawa. Que bom te encontrar aqui. Queria falar com você. Kijima era vendedor, assim como Chata. Trabalhavam no mesmo departamento, tinham quase a mesma idade e personalidades parecidas, ambos eram tímidos. No ranking dos resultados, ficavam mais próximos da base do que do topo, e costumavam desabafar um com o outro sobre isso. No entanto, Kijima conseguiu atrair clientes que fizeram grandes investimentos e deixou de aparecer entre os últimos colocados. Eles vão para um café perto da empresa. Chata se sente aliviado por ter uma desculpa para não voltar direto para o escritório. Estava se sentindo totalmente desmotivado. Foi horrível o que o Emoto fez com o Mamiya hoje de manhã, comenta Kijima. Ele tem sido alvo nos últimos dias. Sinto que vou enlouquecer toda vez que ouço aquela gritaria, diz Chata, apesar de, no fundo, estar aliviado por não ser o foco das humilhações. Ainda bem que Mamiya vendeu menos que eu. Se ele sair, vai sobrar para mim, pensava. Mas você está bem, né, Kijima? Anda tendo bons resultados. Como consegue fazer vendas com uma taxa de juros tão baixa? Preciso de algumas aulas suas, acrescenta Chata com certo cinismo. Não fazia sentido tentar aprender, àquela altura, o know-how de vendas. Afinal, ele já participará de vários seminários e treinamentos oferecidos pela empresa. Os vendedores que conseguem bons resultados têm talento natural para isso. Mas uma empresa que impõe metas iguais a todos, ignorando as individualidades de cada um, com certeza não é um bom lugar para se trabalhar. Kijima costumava se queixar disso também até pouco tempo atrás. Entretanto, naquele dia, ele estava diferente. Vou sair da empresa, diz o amigo com um leve sorriso. Que? Queria deixar isso com você, responde Kijima, entregando o envelope com alguns documentos que tirara da pasta. O que é isso? Pergunta Chata. Documentos que precisam ser entregues aos clientes do Emoto. São extratos dos investimentos, detalhes dos depósitos, recibos. Estão separados por cliente. Você poderia entregar para eles, seguindo essa lista? Não posso fazer isso. Como assim? Ao ver os documentos, Chata franze a testa. É proibido entregar os detalhes das transações diretamente aos clientes. E isso aqui é um recibo, não é? Os vendedores não podem emitir isso por conta própria. Só o setor financeiro pode, certo? Para prevenir práticas irregulares, gagueja Chata, sentindo o suor escorrer pelo corpo. Eu não entendo direito essas coisas, diz Kijima, exibindo um meio sorriso. Mas, segundo Emoto, ele tem contatos lá no setor financeiro e certos privilégios. Ele já tem uma carreira respeitada. É diferente de nós, meros funcionários, então não se preocupe com esses detalhes. Mas tudo bem? Acho que sim. Kijima esboça um sorriso tranquilo. Chata nunca ouvirá falar dessa prática antes. Porém, há muitas coisas que um reles funcionário como ele não sabe. Devem ter várias normas que eu não sei. Isso deve ser normal, tentou se convencer. Bom, se o Emoto diz, deve ser verdade. Os clientes da lista são de primeira classe, clientes antigos. Faço umas visitas de vez em quando e consigo vender novas ações. É moleza. Se é tão fácil assim, então por que está me passando esse trabalho? Por que vai pedir demissão se está tendo bons resultados, Kijima? Antigamente eu que era humilhado na frente de todos na reunião. Toda semana. O Emoto dizia que eu era o pior funcionário que já teve, um completo idiota. Você lembra, né? Kijima sorri, encabulado. Chata fica sem reação. Era verdade, Emoto realmente dizia aquilo. Sim, lembro. Quando achei que estava no meu limite, Emoto disse que ia me ajudar a aumentar as vendas. Fiquei surpreso quando ouvi isso, mas naquela hora só queria parar de ser humilhado. Ele me disse que era só entregar os documentos aos clientes, coisa fácil. E a maioria dos clientes são idosos, então acabo conversando um pouco com eles durante a visita. Hoje de manhã, por exemplo, visitei uma senhora simpática que fica feliz quando me vê. Alguns clientes são assim. A minha família é da ilha de Shikoku. Essa senhora lembrou disso e preparou um doce típico de lá só para me oferecer. Enquanto me via comer, disse, os seus pais devem estar muito orgulhosos, devem estar felizes vendo o filho trabalhar numa empresa tão renomada. Chata sente uma pontada no peito, como se tivessem lhe espetado um prego. Nessa hora, continuou Kijima, vendo o colega calado, me dei conta de que não sou nenhum motivo de orgulho. Sou um incompetente, os meus resultados eram tão ruins que não tive coragem de recusar o pedido do meu chefe. De repente percebi que continuar nessa empresa era uma bobagem.
Então finalmente criei forças para ir embora. Não vou voltar. Se eu voltar, vou continuar fazendo a mesma coisa. Kijima se levanta. Os olhos dele, antes turvos, estavam límpidos. Se eu sair, Mamiya vai ficar no meu lugar. Ele está tão abatido que não vai ter coragem de recusar. Não, espere. Eu também não. Kagawa, você é tímido, mas, diferente de mim e do Mamiya, está tentando sair dessa situação. Com certeza vai ter coragem para enfrentá-la. Ele fica atônito. Kijima vai embora e deixa os documentos dos clientes em cima da mesa. Shata ainda não sabe o que fazer, mas não pode deixá-los ali, então os guarda no envelope e volta para o escritório, atordoado. Emoto o chama, mas Shata ainda está distraído pensando na situação. Ah não! Grita o chefe irritado. Você pelo menos podia fingir que está se esforçando. E cadê o Kijima? Os jovens de hoje não conseguem fazer nada direito? O expediente já havia acabado, mas muitos funcionários permaneciam no escritório sem ganhar hora extra. Shata estava nervoso. Passaram-se algumas horas, mas Kijima ainda não havia voltado. Alguém pode ligar pro Kijima? Por que está demorando tanto? Vocifera Emoto. Todos se entreolham. Em seguida, um dos vendedores pega o telefone. Ninguém atende. Depois de algumas tentativas, o próprio Emoto liga, irritado, mas de nada adianta. Ao ver o chefe totalmente alterado, Shata fica aflito. É sério? Ele não vai mesmo voltar? Pensa. Shata empurra sorrateiramente com o pé a pasta que deixará no chão. Como Kijima não atende o celular da empresa, Emoto liga para seu número pessoal. Mesmo assim, não tem resposta. Os funcionários começam a se entreolhar com desconfiança. Emoto não costuma fazer alarde só porque um vendedor está demorando para voltar. Shata espera mais um pouco e sai do escritório sem ser notado. Ele mora perto da prefeitura de Kyoto e normalmente volta para a casa de metrô, mas como quer pensar um pouco, decide ir a pé. A melhor opção seria devolver os documentos a Kijima ou chegar bem cedo à empresa no dia seguinte e os deixar na mesa de Emoto sem que ninguém visse. A pior alternativa seria entregá-los aos clientes no lugar de Kijima. Não quero fazer nada disso. Porque sobrou para mim, pensou Shata. Quando abriu a porta do apartamento, deparou-se com a gata. Ela miou baixinho. Opa! Desculpe, tinha me esquecido completamente de você, disse ao se agachar na entrada. Ele estende as mãos para acariciar seu corpo cinza, então ela se aproxima e esfrega a cabeça com força nelas. Foi mal, desculpe. Queria ter voltado mais cedo. O potinho de água estava vazio. Droga, pensou Shata, mordendo o lábio. Antes mesmo de tirar o casaco, enche os potinhos de água e de ração e a observa comer. Não consigo cuidar direito nem de um gatinho. B, você ficou me esperando aqui boazinha, sem reclamar. Você é bem mais inteligente do que eu. O apartamento está intacto, nada fora do lugar. Ao pensar que a gata o aguardou e se comportou enquanto ele esteve fora, Shata fica emocionado. Sente os olhos marejarem. Ele ouve o celular tocando baixinho, mas o aparelho não está em seu bolso. Havia enfiado na pasta tudo que estava em sua mesa e saído do prédio como se estivesse fugindo. Shata encontra o aparelho e vê que é sua mãe. Alô? Oi, mãe. Só de ouvir a voz dela, sente o coração apertar. Não, já estou em casa. Acabei de chegar. Já jantei sim. Não precisa se preocupar. A mãe ligava de vez em quando para falar sempre as mesmas coisas. Nunca tinha nada de novo para contar, e Shata também sempre respondia da mesma forma. Já falei, mãe. Eu já tenho certa experiência. As empresas valorizam mais quem tem experiência do que os recém-formados. É assim que funciona, mãe. A preocupação da mãe era sempre a mesma, se o filho estava se dando bem no novo emprego. Assim que se formou, Shata foi contratado por uma empresa alimentícia em sua cidade natal. Menos de 6 meses depois, no entanto, pediu demissão, pois não aguentou as perseguições que sofria de um dos funcionários. Foi a primeira grande frustração que teve na vida, e ele ficou completamente desnorteado na época. Ele se lembrava muito bem da expressão de decepção dos pais, principalmente do pai, quando contou que havia se demitido. Os dois não disseram nada, mas o desgosto no rosto deles era nítido. Afinal, o haviam criado com tanto esforço, feito tantos sacrifícios para que ele pudesse conquistar seu diploma, e tudo isso para Shata acabar pedindo demissão pouco depois de conseguir seu primeiro emprego. Por isso ficou tão feliz quando começou a trabalhar na corretora, uma empresa bem mais conhecida do que a anterior. Ele achará que o emprego o ajudaria a salvar sua dignidade e deixar seus pais orgulhosos. Não precisa se preocupar, mãe. Lá é diferente. É uma empresa renomada. O nível é outro. É isso. Shata deixa escapar uma risada nervosa e sente o coração se transformar num deserto. Já disse, mãe. Eles têm grandes expectativas sobre mim. Hoje mesmo, na reunião, o meu chefe disse que faltou pouco para eu ser o número 1. Não é nada demais.
Faltou pouco, mas todos os meus colegas estão mais ou menos na mesma situação que eu. Todos estão trabalhando duro. Todos estão trabalhando duro. Todos estão trabalhando duro. Ele tenta sorrir para evitar o tremor na voz. Todos estão trabalhando duro. Eu também consigo. Chata desliga o telefone. Ao seu lado, a gata cinza havia terminado de comer e estava limpando a boca com as patas dianteiras. Depois começou a lambê-las. Você acabou de comer. Não vai adiantar nada limpar as patas com a língua suja. Chata esboça um sorriso. Depois de lamber cuidadosamente as patas, a gatinha começou a esfregar o focinho com cuidado. Ela até parecia um humano esfregando os olhos. Depois de roçar a cabeça e as orelhas, relaxou, satisfeita. Que bom que você não tem nada com que se preocupar. Chata acaricia a cabeça dela. A gata fica imóvel, mas assim que ele afasta a mão, ela lambe as patas e esfrega o focinho com mais dedicação do que antes, como se estivesse tentando ajeitar os pelos desgrenhados. Que desfeita é essa? Vou bagunçar ainda mais os seus pelos. Quando Chata estende a mão, ela desvia delicadamente e se afasta mais um pouco para recomeçar a limpeza. Foi mal, não vou mais te desarrumar. Volte aqui. Mas a gata não volta. Ela o olha impassível, como se estivesse dizendo que a brincadeira tinha terminado. Chata ri alto. Fazia tempo que não ria assim. Havia se esquecido por um instante dos problemas no trabalho. Teria sido por causa dela? Só preciso aguentar mais um dia. Amanhã as coisas vão melhorar, pensa ele. Chata ouve um som distante e abre os olhos devagar. Ah, sim, lembra ele. Configurara o alarme para tocar mais cedo, assim ele conseguiria chegar à empresa antes dos outros. Além do barulho do alarme, houve um som estranho. Rec rec crac crac. Estaria ouvindo os unidos logo de manhã? Ele ri, mas quando ouve um ruído mais alto, salta da cama e encontra pedaços de papel espalhados por todos os lados. O que é isso? Estou mesmo no meu quarto? Confuso, houve outro ruído. No canto do quarto, a gata segurava uma folha de papel com as patas dianteiras e a rasgava habilidosamente com a boca. Ei, B, o que você está fazendo? Pergunta Chata, atordoado. A gata simplesmente se vira com o papel na boca. A folha, onde liam-se os dizeres relatório de lucros, estava sendo rasgada e reduzida a pedacinhos. Quando percebe que aquele era um dos documentos que planejava devolver às escondidas naquele dia, Chata fica chocado. E como se fizesse questão de lhe mostrar o que havia feito, a gatinha ainda cravou as unhas no maço de papel. Mas, como? Ele não havia retirado os documentos da pasta na noite anterior, mas quando pegou o celular, deixou o fecho aberto. A gata deve ter puxado o envelope com a boca. Ele ouve um miado e sente, através do tecido fino do pijama, o corpo macio da gatinha se esfregando vigorosamente em suas pernas. Ela andava com delicadeza e silenciosamente pelo chão coberto de pedaços de papel. Chata entra no escritório sorrateiramente. Ele só conhecia uma pessoa no departamento de contabilidade, Yuina Sakashita, que certa vez sentara ao seu lado num happy hour com o pessoal do trabalho. Como ainda era cedo, havia poucos funcionários, mas Yuina já havia chegado, então ele a chama discretamente. Olá, você é Kagawa, do departamento de vendas, né? Ela se lembrou do nome dele. Precisa de alguma coisa? Sakashita, preciso de um grande favor seu. Me ajude, por favor. Ele mostra os documentos rasgados. O que é isso? Recibos para serem entregues aos clientes? Yuina arregalou os olhos. São dos clientes do nosso gerente, Emoto. Parece que foram emitidos pelo setor financeiro. Aqui está a lista dos clientes. A lista tinha sido a única coisa que se salvou das garras da gata. Ao ver o nome e o endereço dos clientes, Yuina franze a testa. Quantos nomes? Os vendedores estão entregando os documentos diretamente a eles? Isso não é permitido. E por que estão rasgados? Pergunta Yuina, desconfiada. Chata conta a verdade a ela. Só não revela o que sabe sobre Kijima. Eu imploro. Por favor, você pode emitir os documentos sem contar nada ao Emoto? Chata junta as mãos em prece. Que? Não, não posso. Os documentos dos clientes só podem ser emitidos depois de serem aprovados. Não posso emitir só porque alguém pediu, muito menos entregar diretamente a um vendedor. Mas o nosso gerente Emoto tem um contato que emite para ele. Parece que os clientes da lista são de primeira classe, então deve ter um procedimento que não conhecemos. Será? Isso é improvável. Yuina parece mais desconfiada. Se Emoto ficar sabendo, vai me matar. Ele é muito perverso. Eu imploro. Por favor, ninguém pode saber disso. Por favor, insiste Chata desesperadamente. Bom, vou dar uma pesquisada e descobrir se essas emissões constam no histórico. Talvez tenha algum regulamento interno que eu estou deixando passar, pondera Yuina, relutante frente à insistência do colega. Deve ter, sim, responde Chata, aliviado. Afinal, as regras nessa empresa são meio obscuras. Nem pagam direito à hora extra. Toda empresa é assim, né?
diz Yuina com um sorriso cínico no rosto. O problema ainda não estava resolvido, mas Chata fica levemente esperançoso. Teve uma boa impressão de Yuina. Era uma pessoa responsável que certamente tentaria ajudá-lo. Mesmo que não dê certo, vou retribuir de alguma forma, pensa Chata. Naquela manhã foi visitar um cliente e quando voltou depois do almoço, viu Emoto sentado à mesa quieto e mal-humorado. Apesar do silêncio anormal, ninguém ousou se aproximar dele, então Chata também achou melhor manter distância. No fim da tarde, a caminho do departamento de contabilidade, alguém puxa Chata pelo colarinho e o arrasta até o patamar da escada. É Emoto. Esse senhor. Emoto? Cagava. Quem você pensa que é? Emoto está pálido, espumando pelo canto da boca. Parece furioso, à beira da loucura, diferente de quando proferia suas ameaças rotineiras. Você pediu para a contabilidade reemitir os documentos? Está louco? Emoto está com a lista amassada em mãos. Ele tinha sido descoberto. Chata sente suas forças se esvaírem. Os joelhos fraquejarem. Amy, me desculpe. Acabei danificando os documentos importantes dos clientes, foi um acidente. Isso não importa agora. Por que estava com esta lista? Cadê o Kijima? Emoto gritou tão alto que Chata achou que os tímpanos fossem romper. Ele, Chata, não imaginava que o gerente fosse ficar tão furioso, então está apavorado e não sabe como explicar tudo. O Kijima, ele me deu os documentos e disse que ia sair da empresa. Disse que não voltaria mais. Emoto fica sem reação. Fita o chão, como se estivesse procurando algo. Vai embora você também, exclama o gerente levantando a cabeça de súbito. Quê? Peça as contas. Agora mesmo. Um funcionário como você só dá prejuízo. Você é um vendedor imprestável, só serve para ser usado e jogado fora. Eu mesmo vou resolver esse problema. Você perdeu documentos importantes, tem noção disso? É motivo de demissão, mas vou comunicar ao RH que você está saindo por razões pessoais. Entendeu? Emoto se aproxima lentamente. Ele sorri, mas seus olhos estão furiosos. Chata fica confuso. Mas eu não perdi. Foi a minha gata que rasgou. Isso não vem ao caso agora. O grito de Emoto atravessou a escadaria de emergência. Ele apertou o pescoço de Chata pelo colarinho. Você está demitido. Um sujeito que falsifica documentos como você. Demitido. Mas, tenho provas. Tenho provas de que você solicitou a emissão de documentos ilícitos ao departamento de contabilidade. Você e o Kijima eram cúmplices e tentavam enganar os clientes. Eu tenho provas. O que ele está dizendo? Pensa Chata. Está perplexo com o desenrolar absurdo da situação. Contudo, a palavra demitido foi o que o deixou mais chocado. Você acha que eu sou idiota? Vou fazer de tudo para você ser demitido. É melhor para todos que gente como você e o Kijima, que só dá prejuízo, suma da empresa. Peça as contas. Peça as contas agora mesmo. Aquilo foi a gota d'água. Chata vira as costas e desce a escada correndo. Não houve mais os gritos e xingamentos. Preciso sair daqui agora mesmo. Ele só pensa nisso. Chata ouve um miado baixinho vindo da caixa de transporte em cima da mesa no consultório. Sente um aperto no coração. Depois de ser ameaçado por Emoto, saiu correndo da empresa, voltou para casa e enfiou a gata à força na caixa. Ela devia estar confusa, sem entender o que estava acontecendo. Mas ele também estava. Fugiu da empresa atordoado. Em vez de tentar compreender a situação, preferiu proteger o seu coração amedrontado. O médico cruza os braços, fazendo-se de desentendido. Entendi. De repente ele gritou. Você está demitido, demitido. Eu não sabia o que estava acontecendo. Sei que foi culpa minha ter danificado os documentos, mas ele não precisava ficar tão transtornado daquele jeito. Enquanto explica, Chata vai se acalmando aos poucos. Ir à clínica talvez não tenha sido uma boa ideia. Está um pouco sem jeito no consultório. O médico se faz de desentendido outra vez. Eu não sei direito como funcionam esses trâmites, mas o gerente não pode demitir um funcionário desse jeito, né? Em seguida, se dirige à enfermeira que entrou na sala. Senhora Chitose, poderia levar o gato? Sem demonstrar qualquer emoção, a enfermeira pega a caixa. Quando ela vai para os fundos com a gata, Chata sente uma vaga sensação de perda, mas a reprime. Numa empresa normal, talvez não. Mas na nossa, quando um funcionário fica mentalmente esgotado, em vez de darem licença, obrigam a pessoa a pedir demissão. Do jeito que o meu chefe estava com raiva, ele pode me demitir por justa causa de verdade. Se isso acontecer, não vou conseguir outro emprego. Entendi. Bom, acho melhor o senhor não se preocupar tanto. Poderia me dar licença? Estou esperando um paciente, diz o médico, despreocupado. Ele sorri e indica a porta de saída. Chata havia se acalmado um pouco, mas sente a ira crescer novamente dentro dele. O senhor ouviu o que eu disse? Eu fui demitido. Não entendi direito o motivo, mas quem causou toda a confusão foi essa gata que rasgou os documentos.
Como pode agir com tanta indiferença? O senhor não vai se responsabilizar por isso? Me responsabilizar? Mas eu não posso fazer nada. O médico tenta se esquivar. Então o senhor quer voltar a trabalhar naquela empresa tóxica? É isso? Que? Chata prende a respiração por um instante. É isso que ele quer? Mesmo que não tivesse sido demitido, será que conseguiria continuar trabalhando lá? Não acabaria fazendo tudo de novo, como dissera Kijima. Contudo, seus pais não podem saber da demissão. No dia anterior, disse à mãe que estava tudo bem. Como contaria que havia sido mandado embora? Não quero voltar a trabalhar lá, responde Chata, olhando o punho firmemente fechado sobre o colo. A essa altura, não importa o tipo de trabalho, só quero encontrar um emprego novo. Entendi. Vou te receitar um gato. O médico se vira para a cortina e pede: Senhora Chitose, poderia trazer o gato? A enfermeira logo aparece com a caixa de transporte. Doutora Nike, podemos confiar mesmo nele? Pergunta ela mal-humorada. Está tudo bem, senhora Chitose. Você se preocupa demais. Bom, eu avisei, declara ela, ríspida, e sai da sala, deixando a caixa sobre a mesa. Os dois parecem ter a mesma importância dentro da clínica. Melhor dizendo, a enfermeira parece mandar até mais do que o médico. Doutora Nike ri alto ao notar o olhar apreensivo de Chata. Como sou meio atrapalhado, vivo levando bronca. Mas a senhora Chitose no fundo também tem um lado gentil. Como costumam dizer, ela parece fria, mas tem um coração mole. É mesmo? O médico era atencioso à primeira vista, mas, de repente, se mostrava impassível e frio. A julgar pela aparência, parece um homem simples e tranquilo. Será que é casado? Será que a enfermeira é sua namorada? Enquanto divaga, Chata repara na caixa em cima da mesa e arregala os olhos. Mas essa é a mesma gata que levei para casa. Era B, a gatinha de pelo cinza e olhos dourados. Ela fitava Chata. Sim, o senhor não apresentou nenhum efeito colateral, então vamos continuar com a mesma gata. Desta vez, vou prescrever por 10 dias. Se sentir alguma coisa, entre em contato. Mas, sim? A mesma gata? Questiona Chata, atordoado. Prefere um gato mais forte? Pergunta o doutora Nike enquanto espia a gata pela portinha. Não, pode ser ela. Ao ver que o paciente concordou, o médico lhe entrega a caixa sorridente. Melhoras. Vou preparar a receita. Pegue na recepção tudo o que for necessário. Chata sai do consultório. A enfermeira antipática o aguarda na recepção. Aqui estão os suprimentos. As instruções estão dentro da sacola, leia com atenção. Na sacola, além da ração e da areia, há uma placa de papelão. Será que é um arranhador? Percebendo a dúvida no olhar de Chata, a enfermeira avisa de modo ríspido. Se quebrar ou se o gato não gostar, compre outro. Ah, eu tenho que comprar? Há também uma coleira laranja, pequena, que parece caber no seu pulso. E vinha com um cordão. Será que é uma guia? Era tudo novinho em folha. E isso aqui? Tem um manual de instruções dentro da sacola. Leia, por favor. Mas isto, leia, por favor. Está bem. Chata sai da clínica confuso. Curioso para saber o que está escrito no manual, retira o papel da sacola e o lê. Nome B. Fêmea. Idade estimada, 8 anos. Sem raça definida. Alimento, quantidade adequada de ração de manhã e à noite. Água, fornecer regularmente. Limpeza das fezes e urina, quando necessário. É imprescindível o uso da coleira e da guia na hora de passear. Deixe afiar as unhas com frequência para desestressar. Evite deixá-la sozinha por longos períodos, já que pode gerar instabilidade emocional. Como assim passear? Chata deixa escapar uma risada nervosa. Agora ele precisa passear com a gata? Como se fosse um cachorro. Só de pensar em colocar a coleira na gata, Chata sente pena, não quer prendê-la numa guia. Ao sair do prédio, o céu já está escuro. B. Chama Chata e a gata olha para ele. O peso que sente em uma das mãos já lhe é familiar. Chata estava tão distraído quando saiu do prédio que acabou entrando na rua errada. Quando se depara com o mercado Nishiki, que fica na avenida Nishikiki, pensa em voltar, mas a gata se mexe dentro da caixa. Deve estar agitada por causa da movimentação e do cheiro de comida. Chata muda de ideia e vai na direção norte. Um som alto vem da avenida Rokaku e a caixa chacoalha novamente, a badalada do sino do templo Rokakuji. A gata parece assustada, então ele segue para o leste. Como não conhece essas redondezas, começa a vagar sem rumo. Se seguir em linha reta, logo chegará a alguma rua conhecida. Estudar o mapa de Kyoto não serviu para nada, pensa ele enquanto caminha sem pressa. No começo achou que Karazuma, uma das principais avenidas da cidade, era Torima, pois os ideogramas de Karazu, que significa corvo, e o de Tori, que significa pássaro, são bem parecidos. Mas pelo visto, aprender esses detalhes foi apenas perda de tempo. Chata avista uma loja de conveniência mais adiante.
Como não costuma passar por essa avenida, não conhecia o estabelecimento, mas resolve entrar, já que não tem nada na geladeira de casa e a gata está mais tranquila. Dá uma olhada nas opções de Oben, mas nenhuma lhe abre o apetite. Não está com fome. Não tem trabalho. O dinheiro que economizou acabaria em breve. Chata também não tem namorada. De repente se lembra de Yuina Sakashita com quem falou naquela manhã. Ele não a culpa, mas queria saber como ali está fora parar nas mãos de Emoto. Depois que as coisas se acalmarem, vou convidá-la para jantar, pensa ele. Chata ri do próprio otimismo. Um rapaz usando o uniforme de operário que estava por perto faz uma cara feia para ele e pergunta: Ei, está rindo do quê? Chata se assusta e vai direto para a saída. Então a portinha da caixa de transporte se abre e a gata salta para fora. Tudo acontece muito rápido. A gatinha aterrissa no chão da loja de conveniência silenciosamente e aproveita que um dos fregueses está de saída para sair junto. Ei, B! Chata sai correndo, mas perde a gata de vista. Vai para o estacionamento e a procura debaixo dos automóveis. Não brinca comigo, B. Cadê você? Ele ouve um miado baixinho, então se levanta e vê a gata sentada no capô de um carro. Ah, que bom! Vem, B, chama Chata, aliviado, estendendo a mão. Nesse momento, ela estica as garras das patas dianteiras e começa a arranhar o capô. Chata prende a respiração e sente o rosto perder a cor. Porém o grito do homem atrás dele o assusta. Ah! É o rapaz com o uniforme de operário. O rosto dele também está pálido. Ele corre para o veículo. O carro novo do chefe. Assustada, a gata salta para o teto da carroceria e começa a arranhá-lo também. E agora? O que eu faço? Com cara de choro, o rapaz esfrega a manga do uniforme no capô arranhado. Chata observa tudo, perplexo. Quando a gata se aproxima dos seus pés, ele a pega no colo, completamente atônito. B, diz. O gato é seu? Pergunta alguém num tom grave. Chata é pego de surpresa. Não tinha percebido que havia um homem ao seu lado. Ele está com uma expressão carrancuda e usa roupas sóbrias, além de uma grossa corrente de ouro no pescoço. Tchê, chefe. Desculpe. Foi esse gato desgraçado, diz o rapaz ao se aproximar correndo com cara de choro e se curvar com deferência. Seu idiota! Grita o homem em tom ameaçador, deixando Chata e o rapaz paralisados. Os transeuntes observavam a cena curiosos. De que adianta culpar o gato? Dê desculpe. O rapaz de uniforme baixa a cabeça. O homem fita o capô com uma expressão ameaçadora. Ei, você aí, grita. Esse sim, responde Chata, imóvel. Não quero criar mais problemas, mas um acidente desses é descuido do dono, não acha? O gato não tem culpa, mas você, que é o dono, tem. Certo. Esse sim. Certo. Então quero que você acerte as contas comigo. Ei, Ksuki, leve esse moço ao escritório. Sim. O rapaz de uniforme lança um olhar penetrante a Chata. Escritório? Será que escritório é um código para algo muito pior? Pensa ele. Chata se imagina sendo interrogado por brutamontes assustadores. Que situação horrível. Ele já havia perdido o emprego. Perderia a vida também? A gatinha está em seus braços, quieta e indiferente a toda a confusão. Ele se lembra do que está escrito no manual que recebeu da clínica. É imprescindível o uso da coleira e da guia na hora de passear. Deixe afiar as unhas com frequência para desestressar. Então a coleira, a guia e o arranhador eram para evitar esse tipo de incidente, conclui Chata, olhando de soslaio o carro preto todo arranhado. Na parede, há um pequeno altar shintoísta. Tirando isso, é um escritório comum. Chata esperava encontrar espadas e o brasão da família suspensos na parede, adornos que a máfia japonesa costuma ostentar, mas parecia o escritório de uma empresa de construção qualquer. No estacionamento havia escavadeiras e caminhões de pequeno porte, e homens uniformizados entravam e saíam. Chata aguarda na recepção com a caixa de transporte no colo. No trajeto até ali, Tsukiguchi, o rapaz que usava uniforme de operário e dirigia o carro, disse orgulhoso que o prédio da empresa era próprio, e não alugado. Ele era falante e contou que o dono da empresa, Jinai, comprará o carro recentemente, depois de aguardar por muito tempo a aprovação da esposa, e que estava bastante apreensivo até o automóvel chegar. No banco traseiro, Jinai permaneceu calado e amuado. Que? Já estragou o carro novo? Uma voz estridente ecoou no escritório. Suki, o que aconteceu? Repreendeu uma mulher de meia-idade, temperamento aparentemente nervoso e óculos. O rapaz está abatido. Me desculpe, dona Satsuki. Foi o desgraçado do gato que arranhou o capô. Não culpe o gato. Foi você que se ofereceu para dirigir. E pare de me chamar de dona. Não sou mulher de mafioso. Desculpe, dona Satsuki, repetiu Ksuki. Quando ele abaixou a cabeça, os funcionários que estavam no escritório começaram a rir. Pelo visto, a mulher de óculos faz parte da diretoria da empresa. Chata ouve uma risada grave. É Jinai, empertigado no sofá de couro nos fundos do escritório.
Mulher de mafioso? Nunca vi uma mulher de mafioso tão pão duro quanto você. Que? Satsuki lança a ele um olhar fulminante. Para começar, não precisavam ir de carro até a loja de conveniência. Só porque comprou um carro novo já quer exibir por aí. Ainda resmungando, ela se senta na frente de Chata, com a testa franzida, parecendo irritada. Prazer, eu sou Satsuki Jinai, responsável pela contabilidade da empresa. Prazer, eu sou Kagawa. Sinto muito pelo carro. Chata baixa a cabeça. Será que ela é a esposa do dono? Quando levanta o rosto para observá-la de relance, os olhos frios de Satsuki cruzam com os dele. Quantos anos você tem? Parece jovem, mas não é mais estudante, né? Onde mora? Tem seguro? Nós vamos pedir o orçamento do conserto e consultar a nossa seguradora para decidir se usamos o seguro ou não. Você pode fazer o mesmo? Acho que não vai ficar muito caro, mas como o carro é novo não posso garantir nada. Sim, gagueja Chata diante de tantas informações e perguntas. O que você faz? Pergunta Satsuki com um olhar desconfiado. Está de terno e carregando um gato. Trabalha com o quê? Bom, não trabalho. Não trabalha? Até ontem eu trabalhava numa empresa renomada, mas fui demitido hoje. Quer dizer, pedi demissão. Fim da amostra do audiolivro. Caso queira ouvir inteiro, entre em contato pelo QR Code na tela para ter acesso exclusivo ao nosso canal no Telegram. Obrigada por ouvir.